E aí, galera, tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre o espaço agrário e a produção agropecuária. A gente vai falar um pouquinho sobre sistemas agrícolas, alguns deles, agricultura familiar versus agricultura empresarial, e passar de forma rápida a produção agropecuária no mundo e a produção agropecuária no Brasil. Bem, os sistemas agrícolas, eles podem ser divididos de forma geral em dois: o sistema intensivo de produção e o sistema extensivo de produção. O sistema intensivo, ele basicamente utiliza modernas técnicas de preparo de solo, cultivo e colheita, ou seja, desde o do plantio da cultura, você tem o uso de fertilizantes, inseticidas, sistemas de irrigação e mecanização e cada vez mais aliando a tecnologia no campo, cada vez mais utilizando máquinas em vez de mão de obra humana, tudo já programado por um computador ou por uma inteligência artificial para que se tenha uma maior produtividade, ou seja, uma produção por área, uma maior produção por área, isso seria uma maior produtividade. E justamente por isso esse tipo de sistema é um sistema que ele apresenta elevados índices de produtividade, porque é tudo muito controlado, rigoroso. Você tem baixa mão de obra diretamente no campo, é mais no back, como é que eu posso dizer, é mais por trás, né, dos computadores e das máquinas, e elas que fazem tudo. Esse sistema é um sistema que, por conta da tecnologia que é empregada nele, ele exige um poder financeiro, um poder aquisitivo maior para poder ser utilizado. E a gente tem um sistema extensivo de produção, que são basicamente as que não possuem capitais para investir, ou seja, não possui um grande poder financeiro para investir na sua lavoura, e basicamente eles utilizam técnicas rudimentares, ou seja, técnicas antigas, de muito tempo atrás, que eram utilizadas, onde a mão de obra era praticamente só humana, e por conta disso, você exige uma maior mão de obra no campo, você não consegue ter uma grande área com esse tipo de sistema por conta da mão de obra, e acaba tendo baixos índices de produtividade, você não consegue ter um controle tão grande como com a utilização de máquinas e a tecnologia no campo. E também, agora a gente vai falar sobre a agricultura familiar, que está muito relacionada com esse sistema extensivo, onde todos os processos são controlados pela família, como, por exemplo, o plantio da cultura, por exemplo, plantio de alface, a administração da propriedade, o que vai ser plantado, como vai ser plantado, quando vai ser plantado, os tratos culturais, ou seja, o sistema de irrigação, a aplicação de inseticida, aplicação de fertilizante, adubo para as plantas, de modo geral realizado pela família que mora naquela propriedade. E ocorre também a contratação de alguns funcionários para auxiliar, mas basicamente todo o processo até a venda do produto é realizado pela família que naquela propriedade mora. Esse seria a agricultura familiar. Para adicionar, a agricultura familiar, por conta da mão de obra e geralmente ela não ter um grande poder aquisitivo, são áreas pequenas. Porém, a agricultura familiar a maioria, acho que eu posso dizer assim, a maioria no Brasil, que é a agricultura que sustenta
os varejões, os mercados internos do país e que alimentam ponham a comida na nossa mesa, né? Porque a agricultura empresarial, ela geralmente possui elevadas produtividades por ter alto uso de fertilizante, alto uso de maquinário, de tecnologia empregada na lavoura, a grande quantidade de máquinas e sempre tem um acompanhamento, né, de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, por exemplo, em praticamente todo o ciclo da cultura, ou seja, desde o plantio até a colheita e a venda desse produto. E geralmente, por conta da grande quantidade de máquinas, da grande quantidade de tecnologia que ali está empregado, eles plantam em grandes áreas, os donos, né, as empresas, plantam em grandes áreas e geralmente é apenas para exportação. No caso, por exemplo, da soja, que a gente vai ver mais para frente, o Brasil é um dos principais países produtores de soja e o principal exportador de soja, principalmente para a China. Essa seria a agricultura empresarial. E aí a gente vai falar sobre a produção agropecuária no mundo. Os principais exportadores e importadores de produtos agrícolas, no caso no ano de 2008, foi a fonte que eu consegui achar mais recente no momento, mas não mudou tanto assim. Os principais exportadores de produtos agrícolas em 2008 eram os Estados Unidos, os Países Baixos, que ficam na Europa, no continente europeu, a Alemanha, a França, o Brasil como um grande exportador também, Itália, Canadá e Espanha. E os principais importadores desses produtos são a Alemanha, o próprio Estados Unidos, a China, o Reino Unido, o Japão, França, os Países Baixos, a Itália. Os Estados Unidos ele está tanto como um grande exportador como importador por conta de ser um país populoso, muito populoso, né? Ou seja, tem uma população, um número de pessoas, de população alto e por isso consome muitos produtos agrícolas. Por isso que apesar dele ser um grande exportador, ele também é um grande importador de comida. E a China também está nos principais exportadores por conta da sua grande população, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. Então, você tem a necessidade de importar produtos de outros países. No caso, o Brasil é um dos países que mais exportam, um dos parceiros econômicos que mais exportam para a China, principalmente a soja, a carne, entre outros produtos. E aqui um panorama para vocês da produção de algumas culturas no mundo e os principais produtores dessas culturas. No caso, a gente tem que destacar a China, os Estados Unidos e o Brasil, porque eles lideram praticamente todos os aspectos que a gente está analisando aqui. No caso, a cana-de-açúcar, o Brasil é o maior produtor de cana, Estados Unidos é o maior produtor de carne bovina a seguir do Brasil. Hoje, o Brasil já produz mais carne bovina do que os Estados Unidos. O milho, Estados Unidos é um grande produtor, soja também. Hoje o Brasil passou os Estados Unidos na produção de soja. A China é uma grande produtora de arroz, de trigo também. O Brasil é o principal disparado, é o principal produtor de café, exporta café para o mundo todo. E carne de frango também, os Estados Unidos, a China e o Brasil são os que lideram. Então você pode ver que tanto os Estados Unidos como a China, eles produzem muito, porém por conta da grande população deles, eles acabam importando muito também para suprir as necessidades.
E o Brasil se destaca nisso por não ser tão populoso quanto esses países. Ele acaba tendo uma exportação grande para esses países, o que ajuda muito na economia do país. Aí eu tenho uma atividade para vocês. Tem uma pergunta, no caso. Para você, o que é um cinturão agrícola, belt, no caso, nos Estados Unidos? Então, vocês podem ver vídeos na internet ou materiais. E também eu vou deixar um vídeo de apoio para vocês, onde vai explicar exatamente o que é isso. E aí vocês podem me enviar no WhatsApp. Pode ser por texto no WhatsApp, ou vocês podem fazer um documento, ou pode escrever no caderno e me enviar. Mas é importante que vocês façam, pois os belts dos Estados Unidos são importantes também. E também para eu saber quem assistiu a aula, quem está acompanhando, tá? E aí, por fim, é a produção agropecuária no Brasil. O Brasil é líder mundial na produção e exportação de café, como a gente viu na imagem lá atrás, açúcar, né, no caso da cana-de-açúcar, o álcool e suco de frutas, no caso, suco de laranja. O maior exportador, ele também é o maior exportador mundial de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados de couro. E aqui na direita a gente tem a imagem onde você vê o valor de produção dos principais produtos das lavouras permanentes e temporárias que tem no Brasil. As permanentes, no caso, seria café, laranja, onde é uma cultura permanente, onde você planta e demora muitos anos para completar o ciclo da cultura. Demora anos para completar o ciclo da cultura e você fazer a reforma da lavoura. Já no caso a temporária, uma soja, a cana, o milho, o feijão, ele completa o ciclo dentro de um ano, num espaço muito curto. Por isso, esses os nomes. E aí você vê que a soja é o principal produto, né, que é produzido no Brasil, que é praticamente todo para exportação, principalmente para a China e para a Europa, mas principalmente para a China. E ele deu um lucro no ano de 2010 de 37,4 bilhões de reais. Isso é uma coisa que é um fator que auxilia muito na economia do país, no PIB do país, a participação no PIB, né, Produto Interno Bruto do país. E aí você vê o peso que a agricultura tem no Brasil hoje. E aqui eu trouxe para vocês os principais destinos das exportações, vou mexer ali, exportações, das exportações brasileiras. Os principais produtos que são exportados para a China são a soja, o frango, né, a carne de frango, a carne bovina, no caso está escrito aí o gado, e a carne suína também, que são os principais produtos que são exportados para a China hoje. E alguns também, né, que são exportados para os Estados Unidos. Um pouco de café. O café brasileiro é exportado para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos. E algumas frutíferas, o suco de laranja, no caso, nós não podemos enviar a fruta em si, in natura, mas nós podemos enviar suco de laranja aos Estados Unidos, que é o maior consumidor de suco de laranja do mundo. E na imagem ao lado a gente vê a exportação dos estados, né? Os principais destinos de cada estado de exportação deles. Essa imagem, ela não é exatamente apenas de agricultura. Aí também tem a questão de petróleo, de minerais, mas dá para vocês terem uma boa ideia a respeito do que eu quero passar para vocês da agricultura, onde no centro-oeste, Mato Grosso do Sul,
Nessa região principalmente é onde é produzida a soja e a cabeça de gado, né, a carne bovina, que é exportada para a China. E tem muitos outros estados também que tem essa produção de gado, frango, suíno e soja que é exportado para a China. O Paraná, por exemplo, exporta muitas aves para a China e para o mercado árabe também. Aqui as principais atividades agrícolas por estado para vocês terem uma ideia. São Paulo, por exemplo, ele é o maior produtor de citros e cana do país. Citros, no caso, eu digo de forma geral, laranja, limão, tangerina, todas essas frutas cítricas. Então, São Paulo se destaca, o estado se destaca na produção de citros, cana e café também, ele é forte em café. O Paraná, por sua vez, ele já é forte no feijão, na produção de aves, tanto para corte como para corte, no caso, a carne do frango, né? E para produção de ovos. E também é forte na produção de milho e trigo. Santa Catarina é muito forte na produção de suínos, de aves. E... Não, desculpa, aves não, de suínos. E Rio Grande do Sul de arroz. O arroz famoso arroz irrigado, que é muito comum no sul. E o Mato Grosso, ele é muito forte na soja e nos bovinos, que são exportados para a China. E Minas Gerais é o principal produtor de café do país. Café com leite. E era isso que eu tinha para passar para vocês, galerinha. Qualquer coisa é só me chamar. Não esqueçam da atividadezinha que eu deixei lá no meio. Qualquer dúvida é só me chamar e tamo aí pro que precisar. Valeu!